Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Alguns responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhando para os discípulos, e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Vai encontrando o seu lugar. Mais uma vez vamos cantar o refrão do salmo. Este infeliz gritou, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se eu tivesse que escolher um título para essa homilia, o título seria Encontrar o Messias na sua igreja. Repete comigo esse título: Encontrar o Messias na sua igreja. Eu pergunto para vocês que estão aqui no santuário: quem de vocês nessa Eucaristia deseja encontrar Jesus? Levanta a mão. Levanta a sua mão direita e diz comigo assim: eu quero, Jesus, te encontrar, te experimentar, estar contigo e te encontrar na sua igreja. Dá uma salva de palmas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo estabeleceu quando esteve aqui na terra. Mas para que nós possamos compreender qual que é o fundamento da continuidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos compreender o evangelho que nós acabamos de escutar. Eu pergunto para vocês aqui: quem de vocês é católico? Levanta a mão. Quem de vocês tem alegria em ser católico? Levanta a mão. E se eu perguntasse para vocês, por que que vocês são católicos? O que que vocês me responderiam? Partilha rapidinho com a pessoa do lado aí.
Por que você é católico? Fala para ela aí. Por que você é católica? Pode partilhar. Isso. Aí talvez você, como eu, tenha sido criado e formado numa família católica. Quem é que veio de uma família católica? Levanta a mão. Eu vim. Aí talvez você me responda assim: ah, padre, eu sou católico porque minha família é católica. O meu pai é católico, me ensinou a fé. A minha mãe é católica e me ensinou a rezar o terço. A minha avó sempre foi uma pessoa muito católica, assim por diante. Ok, você veio de uma família católica, e isso com certeza foi gerando a sua história. Mas será que você é católico só por causa disso? Talvez você diga assim: ah, padre, eu sou católico porque eu me sinto bem sendo católico, né? Como eu gosto quando eu venho aqui na Canção Nova, e eu ouço a Canção Nova aqui, pregando, rezando, eu me sinto bem em ser católico. Ok, eu também me sinto bem em ser católico, mas será que a gente é católico só por se sentir bem? Sim ou não? Não é só por causa disso. Eu quero que você entenda uma coisa no seu coração: a Igreja Católica, ela tem fundamento. Repete comigo essa palavra: fundamento. E qual que é o fundamento da igreja? Nós podemos responder, claro, o fundamento é o próprio Cristo. Ele é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa. Ele é a pedra fundamental da igreja que os pedreiros rejeitaram, mas que se tornou a pedra da nossa salvação. Ok, mas nós precisamos encontrar aqui na terra o sinal visível da continuidade da igreja. E por isso nós precisamos entender esse diálogo entre Jesus e Pedro. Primeiro, Jesus, diz o evangelho que nós ouvimos, Jesus chega diante dos seus apóstolos e faz uma pergunta. Jesus pergunta assim: quem dizem os homens que eu sou? É como se Jesus, em outras palavras, tivesse fazendo uma pesquisa de opinião. Aí Jesus pergunta assim: olha, o que as pessoas estão dizendo de mim por aí? Às vezes a gente se preocupa com isso, sim ou não? O que os outros estão falando de mim? É mais ou menos a pergunta que Jesus fez para começar essa conversa. Aí os apóstolos foram respondendo assim, diz o evangelho: olha, alguns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que voltou. Assim como se nós fizéssemos hoje uma pesquisa na nossa sociedade sobre quem é Jesus, cada pessoa talvez dissesse uma coisa diferente, sim ou não? Talvez alguns dissessem que Jesus é um ser iluminado. Talvez alguns dissessem que Jesus é uma liderança política. Talvez alguns dissessem que Jesus é um líder revolucionário. Mas aí Jesus olha para os apóstolos nos olhos e pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Imagina se Jesus fizesse hoje essa pergunta para você: quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você? Você conseguiria responder essa pergunta? Olha para a pessoa do lado aí rapidinho. Vê se ela está com cara de sono ou com cara de fome. E partilha rapidinho com essa pessoa. Quem é Jesus para você? Pode falar. Quem que é Jesus para você? Talvez você diga que Jesus é o seu melhor amigo. Talvez você diga que Jesus é o seu Salvador e Ele é tudo isso. Talvez você diga, assim como Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que Jesus é o esposo de sua alma. Mas aí naquele dia, Pedro, diante do colégio dos apóstolos, ele toma a palavra e proclama diante de Jesus a fé da igreja, quando ele diz assim:
que Jesus não é simplesmente mais um profeta, que Jesus não é simplesmente um líder revolucionário, mas Pedro olha para Jesus e diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repete comigo essa frase: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, naquela hora, Pedro estava reconhecendo que Jesus não era simplesmente um homem bom, que Jesus não era simplesmente uma pessoa especial, mas Ele era o Cristo, o Messias, o ungido do Pai, o Verbo divino que se fez carne para nos salvar. Quem aqui acredita que Jesus é o Messias de verdade, levanta a mão. Dá uma salva de palmas para o Messias. Levanta a sua mão direita e diz comigo assim: eu creio, Senhor, Tu és o Messias, Tu és o Salvador. E com toda a igreja, na pessoa de Pedro, eu creio, Senhor, Tu és o Messias. Convide a pessoa que está do seu lado e diga assim: vamos encontrar o Messias na sua igreja? Convide a pessoa do seu outro lado e diga isso: vamos encontrar o Messias na sua igreja? E o mais bonito dessa conversa vem na continuidade. Primeiro, Pedro reconhece quem é Jesus. E depois, em contrapartida, acontece o contrário. Jesus reconhece quem é Pedro. Porque veja só, se nós tomarmos o mesmo texto do evangelho de hoje, que nós ouvimos na versão de São Marcos, mas se nós lermos esse texto na versão de São Mateus, no capítulo 16, nós vamos ver que Jesus, ele olha para Pedro e Jesus simplesmente muda o nome de Pedro. Como que se chamava Pedro até aquele dia? Quem que sabe? Pedro se chamava Simão. Repete comigo esse nome. Entenda uma coisa: quando Deus muda o nome de uma pessoa, é que aquela pessoa está recebendo do céu uma missão muito especial. Sim ou não? Por exemplo, lá no Antigo Testamento, Deus chamou um homem chamado Abrão e mudou o nome dele para Abraão. Mais adiante, Deus chamou uma mulher chamada Sarai e mudou o nome dela para Sara. Mais adiante ainda, já em Atos dos Apóstolos, Jesus chamou um homem chamado Saulo e mudou o nome dele para Paulo. Assim como Jesus chamou um homem chamado Simão e mudou o nome dele para Pedro. E sabe de uma coisa? Mudar o nome de alguém não é uma coisa qualquer. Então, por exemplo, Juliana, nossa tecladista ali, né? Falando porque eu sei o nome dela. Imagina, Juliana, eu digo para você assim: olha, a partir de agora o seu nome não é mais Juliana. A partir de agora o seu nome é Luzia Santiago. Imagina só. Como que é o nome do irmão aqui que está filmando? Rafael. Imagina, Rafael, eu digo para você: a partir de agora o seu nome não é mais Rafael. A partir de agora o seu nome é Jonas Abib. Gente, mudar o nome de alguém é algo muito especial, não é algo que acontece todo dia. Então nós precisamos compreender que, se Jesus mudou o nome de Simão para Pedro, Pedro naquele dia estava recebendo uma missão muito especial de Deus, que diz muito a respeito do fundamento da igreja. A palavra Pedro, em aramaico, a gente pronuncia como Quefas. Repete comigo essa palavra, Quefas, que se traduz como pedra, e que nós usamos o nome de Pedro. Mas padre, parece uma coisa tão esquisita, né? Uma pessoa se chamar Pedra. Nunca vi isso. Ah, como é que é o nome da senhora? Ah, eu me chamo Pedra. Parece uma coisa tão engraçada, tão diferente. É porque tem um significado especial. Sabe o que estava acontecendo naquele dia? Jesus estava estabelecendo
Pedro como a pedra da continuidade da igreja na terra. Por isso, a partir daquele dia, Pedro se tornou o primeiro Papa da história da igreja. Deixa eu ver se você me entendeu. Qual que é o nome do primeiro Papa da história da igreja? Pedro. E quem falou isso foi o Padre Francisco? Não. Quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Quando eu publiquei, finalzinho do ano passado, aqui pela Canção Nova, o meu livro Sou Todo Teu, Maria, uma geração consagrada à Imaculada, eu escrevi da seguinte forma: a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia. Quem aqui tem Bíblia em casa, levanta a mão. Quem aqui lê a Bíblia? Então, a Sagrada Escritura, assim como a tradição, nós a conhecemos através do magistério da igreja, isto é, o Papa, sucessor do apóstolo São Pedro, e dos bispos em comunhão com ele, cumprindo-se a promessa de Deus. Repete comigo essa promessa: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso eu quero que você entenda uma coisa: a igreja de Jesus Cristo é indestrutível. Repete comigo essa palavra: indestrutível. E a prova disso é que muitos tentaram destruir a igreja ao longo da história. Alguns tentaram destruir a igreja de fora para dentro, outros tentaram destruir a igreja de dentro para fora, mas ninguém obteve sucesso. Muitos disseram ao longo da história que em 2 ou 3 gerações a igreja teria acabado, mas todo mundo que falou isso está morto, e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo continua viva, porque ela é indestrutível. Um dia perguntaram para Napoleão. Quem que já ouviu falar de Napoleão aqui, personagem da história? Levanta a mão. Perguntaram para Napoleão assim: Napoleão, o senhor que é um imperador, o senhor que tem reinos, o senhor que é tão poderoso, por que que o senhor não inicia uma igreja? Sabe o que que Napoleão respondeu? Ele disse assim: olha, para eu iniciar uma igreja, eu tenho que fazer 2 coisas: morrer e ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Só Jesus Cristo pode fundar a sua igreja, e ela é indestrutível. E aí Jesus faz ainda uma promessa para Pedro. Jesus diz assim, repete comigo essa promessa: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Veja só, Pedro é o primeiro papa da história da igreja, sim ou não? Só que aí passou alguns anos. O que aconteceu com Pedro? Morreu. E a igreja acabou? Sim ou não? A igreja ficou sem papa? Como que houve a continuidade da vida da igreja? O Espírito Santo iluminou os corações dos apóstolos, e eles elegeram o segundo papa da história da igreja, chamado Lino. Mas aí passou alguns anos. O que aconteceu com Lino? Morreu. E a igreja acabou? Não. O Espírito Santo iluminou o coração dos bispos, e eles elegeram o terceiro papa da história da igreja, chamado Cleto. Passou alguns anos. O que aconteceu com Cleto? Morreu. E a igreja acabou?
Não, o Espírito Santo iluminou o coração dos bispos e eles elegeram o 4º Papa da história da igreja, chamado Clemente. E assim durante 2000 anos, até nós chegarmos pela sucessão apostólica nos papas do nosso tempo. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nasci no ano de 1982, na época que São João Paulo II era Papa. Quem que gosta de João Paulo II aí, levanta a mão. O Papa Totus Tuus, o Papa de Maria. Dá uma salva de palmas para São João Paulo II. Eu acredito que muito do que acontece na Canção Nova é fruto da intercessão dele, hein? Mas aí, era o ano de 2005. E naquele ano, o que aconteceu com São João Paulo II? Morreu. E a igreja ficou sem Papa? Não. O Espírito Santo iluminou os corações dos cardeais e eles elegeram um novo Papa, sucessor de João Paulo II, chamado Bento XVI, nosso Papa emérito. Será que ele merece uma salva de palmas também? Dá uma salva de palmas para ele. Mas aí era o dia 11 de fevereiro de 2013, em plena terça-feira de carnaval. O que aconteceu com o Papa Bento XVI? Não morreu, pelo amor de Deus. Papa Bento XVI não morreu. Ele está muito vivo e fazendo bem para a igreja, hein? O Papa Bento XVI renunciou. E aí eu pergunto para você, a igreja ficou sem Papa? Não. Os cardeais reunidos no conclave, também é claro, sob a luz do Espírito Santo, elegeram um novo Papa da história da igreja, o Papa atual, aquele que tem o nome mais bonito de todos. Eu sou suspeito para falar porque é meu nome, né? Papa Francisco, muito mais importante que esse Francisco aqui. Dá uma salva de palmas para o Papa Francisco. E aí nós entendemos uma coisa. Existe uma linha de continuidade histórica entre Jesus Cristo, a igreja, Pedro e o Papa Francisco. Quem está me entendendo, levanta a mão. Gente, isso que eu falei até agora não é teologia, é história, é fato, aconteceu e acontece. A nossa igreja tem fundamento. Nós não somos católicos simplesmente por causa de sentimentalismo. A nossa igreja tem fundamento. Aí talvez você me pergunte assim: ah, padre, mas tem uma igreja, né, de outra denominação, onde acontece milagres. Não tem problema nenhum. Deus realiza os milagres onde Ele quiser, amém? E Deus, se quiser, Ele pode realizar milagre até dentro da cozinha da sua casa. Deus, se Ele quiser, Ele pode realizar milagres em hospital, curar doente. Ele pode fazer aquilo que Ele quiser. E se Deus pode realizar milagre onde Ele quiser, sim, Ele também tem a liberdade de realizar milagres dentro de uma igreja evangélica, por exemplo. Mas o que eu estou falando aqui é o seguinte: o sinal da continuidade da igreja não são os milagres. O sinal da continuidade da igreja é a pedra, Pedro, que hoje se chama Papa Francisco. Dá uma salva de palmas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e repete comigo assim: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Gente, vamos usar a cabeça um pouquinho? Sim ou não? Coloque então a mão assim, ó, do lado da sua orelha. Começa a girar para funcionar a cabeça. Vamos pensar junto numa coisa. Será que Deus pode ligar uma coisa errada no céu? Não. Se Deus ligasse uma coisa errada, Ele não seria Deus. Então, se Deus não pode ligar nada errado no céu, e se tudo aquilo que o Papa liga na terra, Deus liga no céu, a consequência é a seguinte, consequência lógica: Deus não vai permitir que naquelas coisas que dizem respeito à nossa salvação, Deus jamais irá permitir que o Papa ligue
algo errado na terra. Isso aí não é pela virtude do Papa, não, é pela força da promessa de Deus. E aí nós entendemos um dogma da nossa fé católica, que se chama infalibilidade papal. Repete comigo essa palavra, infalibilidade papal, que diz o seguinte, agora sim a teologia, isso é doutrina católica, guarda isso no teu coração. O Papa é infalível em dois campos: em definições de fé e definições de moral. Repete comigo essas frases: definições de fé e definições de moral. O que é uma definição de fé? Bom, definição de fé é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, sim ou não? Sim. E definição de moral? Definição de moral é a nossa conduta para que nós possamos viver de acordo com a fé e com o projeto de Deus a nosso respeito. Então, por exemplo, quando a igreja, na pessoa do Papa, defende e promove a vida da concepção até a morte, a igreja não erra, porque isso é uma definição de moral. Quando a igreja defende a família e defende o matrimônio, nisso o Papa não erra nessas definições, porque isso é uma questão de moral. Então eu quero que você guarde no coração esses dois assuntos, essas duas definições que o Papa, não pela sua força, mas pela força do Espírito Santo, é infalível, ou seja, não falha, não erra. Definições de fé e definições de moral. Aí talvez você me diga assim: ah, padre, mas eu estudei história. Ah, padre, eu tive um professor de história que me falou tantas coisas. E se nós olharmos para a história, nós vemos que houveram papas que fizeram isso, que fizeram aquilo. Gente, entende uma coisa: o Papa é infalível, não impecável. É diferente. Entende o que eu estou dizendo aqui? Em definições de fé e de moral, o Papa não erra. Mas na vida pessoal, o Papa é um ser humano assim como nós. Você está entendendo? E é isso que nós precisamos entender. Não é pela força do Papa, é pela força da promessa de Deus, que Ele é infalível em definições de fé e moral. E veja só, são dois assuntos em que Deus garante a certeza para que a igreja continue sendo a igreja. O Papa, por exemplo, não é infalível em matemática. O Papa não é infalível em culinária. O Papa não é infalível em astronomia. Tem gente que pergunta assim: ah, padre, o que a igreja ensina sobre, por exemplo, a possibilidade de vida em outros planetas? Gente, a igreja não ensina nada sobre isso, porque isso não é assunto da igreja, é assunto da ciência. Quem está me entendendo, levanta a mão. Definições de fé e de moral, nisso o Papa não erra. O Papa não é infalível nas suas atitudes pessoais. O Papa não é infalível em opiniões pessoais. Aí talvez você me diga assim: ahá, padre, isso quer dizer então que naquilo que não for definição de fé e moral, e naquilo que for opinião pessoal, quer dizer que eu posso pensar diferente do Papa? Gente, você pode pensar o que você quiser. O que você não pode fazer é desrespeitar a pessoa do Papa, porque a palavra Papa quer dizer pai. O Papa é nosso pai na fé, e por isso é algo católico que se respeite a pessoa do Papa, porque quem ama o Pai não falta com respeito com a pessoa do Pai, e o Papa é nosso pai. Dá uma salva de palmas para o Papa. Levanta a mão e diz comigo assim: viva o Papa, viva a igreja, viva Jesus. Gente, vocês estão entendendo que o Papa tem uma missão na terra, sim ou não? E que sempre na história da igreja, quando surgem as controvérsias, sejam de ordem doutrinal, sejam de ordem pastoral, a voz do Papa é a voz de Pedro, que se levanta para mostrar uma direção. Por exemplo, na semana passada, muita gente estava esperando que saísse um documento em que o Papa
autorizasse a ordenação de homens casados. Quem que acompanhou essa discussão? Levanta a mão. Muita gente esperava que isso realmente fosse acontecer. Na verdade, a discussão que estava acontecendo ali seria quanto à possibilidade de se ordenar lá na Amazônia, onde é difícil, um padre missionário chegar, ordenar um homem casado de lá, para que ele, sendo padre na sua comunidade, pudesse administrar os sacramentos, Mas a gente sabe que, além de toda essa conversa eclesial, a gente sabe que existe também toda uma pressão internacional para que o celibato acabe, porque o mundo não aceita o celibato. Sabe por quê? Eu vou dar uma notícia para você. Posso dar notícia? Se eu posso dar notícia, quem faz assim? Para eu falar, ok, vou dar notícia. Nós estamos num mundo que perdeu a fé. Você está entendendo? Essa é a notícia. Por isso que o mundo de hoje não aceita o celibato. E existe uma pressão sobre a igreja para acabar com o celibato. Gente, olha só que coisa interessante. Existe toda uma pressão hoje para que os padres casem, sim ou não? Mas eu não conheço nenhum padre que queira casar. Está entendendo a coisa? Eu sei que houveram padres que, por 1001 razões, a gente até pode conversar em outro momento, que deixaram o seu ministério, muitos com dor no coração, Mas eu digo para vocês com toda sinceridade, dos meus amigos padres que eu tenho, e que são muitos, eu não conheço nenhum padre que queira casar. Sabe por quê? Porque a gente já casou. No dia da nossa ordenação, nós nos casamos com a igreja. Nós já somos homens casados, Nenhum padre é solteiro. Solteiro é aquele que está solto. Não, nós somos casados com a igreja. Gente, diz comigo assim: na igreja de Cristo, na igreja do Messias, nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. E por isso que na igreja nós temos o sacerdócio, por isso que na igreja nós temos o Papa, por isso que na igreja nós temos a confissão, a Eucaristia, a Santa Missa, a Virgem Maria, os anjos, os santos. Nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Pergunta para a pessoa do seu lado: vai ficar ou vai sair? Pode responder para ela. E aí eu quero encerrar também esse momento com aquilo que eu escrevi e que vai motivar a nossa oração. Você sabe que a Igreja Católica tem uma mãe, sim ou não? Qual o nome da mãe e da rainha da igreja? E a palavra diz que Maria é aquela que vai pisar a cabeça da serpente com a sua descendência. Quem que é a descendência da Virgem Maria? Em primeiro lugar é Jesus. Em segundo lugar, aqueles que estão unidos a Jesus no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. E aí eu escrevi assim, no livro Sou Todo Teu, Maria: a vitória de Nossa Senhora é a vitória do próprio Jesus. E essa vitória, esse reino de Maria nos corações, é o reino do próprio Jesus. Para que venha o teu reino, venha o reino de Maria. A igreja que gera o Cristo no mundo, e Maria, que é a figura da igreja, o novo Israel. Essa luta é vencida pela descendência da mulher. Dá uma salva de palmas que a igreja de Cristo, junto com Nossa Senhora e com aqueles que perseverarem na fé católica até o fim, esses vão esmagar a cabeça da serpente, estarão preparados para receber o Senhor Jesus Cristo, que voltará a nós na sua glória. Vamos ficando de pé, e nós agora, enquanto igreja de Cristo, levanta seus braços bem altos se você faz parte da igreja, e diz comigo assim: eu faço parte da tua igreja, Senhor.
faço parte da tua igreja. Eu faço parte do teu corpo místico. Faço parte do teu corpo. E faço parte dessa geração Eu faço parte dessa geração que, unida a Jesus, que unida a Jesus pisará na cabeça da serpente pisará na cabeça da com Nossa Senhora. com Nossa Senhora. Coloca a mão no seu coração e vamos cantar. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Canta, somos, Senhor, tua igreja. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Mais uma vez, somos, Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Vira seus braços, declara. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Mas o Senhor virá. Cante isso, igreja. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Dá uma salva de palmas para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E dá um abraço bem forte na pessoa do lado. Antes de abraçar, presta atenção numa coisa. Olha para mim um pouquinho, segura o abraço um pouquinho. Sabe que quando uma criança, ela ganha um presente, que ela fica feliz. Me lembro quando eu era criança, ganhei meu videogame, né? Fiquei feliz, queria contar para todo mundo, alegre. Eu ganhei o meu videogame. Você é alegre, você é feliz em ser católico, sim ou não? Então dá um abraço bem forte na pessoa do seu lado, com toda alegria, conta isso para ela. Eu sou feliz em ser católico, isso. Dá um abraço e diga isso. Eu sou feliz em ser católico. Viva a igreja de Cristo. Mas o Senhor virá, cantemos. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.